Hoje é dia do quadro Pet News, um espaço para a gente falar sobre saúde, comportamento e cuidados com os nossos amigos de quatro patas. E hoje nós vamos falar de um assunto que pode até parecer corriqueiro, mas que é importante ficar atento. Sabe aquele coça-coça dos bichinhos? Quando se torna mais intenso, é bom investigar. Pode se tratar de uma alergia. E para falar sobre isso, eu recebo a médica veterinária Elisa Alencar e a mascote da Clinicão, a Tripé, que vão responder as perguntas. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Kelly. A Tripé costuma se coçar com frequência? Infelizmente, sim. Ela se coça bastante. E no caso dela, qual o diagnóstico, doutora? O diagnóstico dela, né, é um diagnóstico através da avaliação clínica em atopia. Ela possui atopia. Mas, de modo em geral, quais os sintomas, assim, para buscar um médico, para buscar esse diagnóstico, que o pessoal de casa deve ficar atento, então? No caso de coceira excessiva, aquela coceira que incomoda, vê que está além do normal, né? Começa a gerar lesões no animal, então é importante levar ao veterinário. Existe alguma raça ou, de repente, algum perfil, pelo longo, pelo curto, que acaba tendo mais incidência de alergia? Existe sim, a gente acaba vendo na clínica, né, algumas raças peludinhas, apesar de não ter a ver com pelo, né, em si, mas os lhasas, os shih tzus, eles acabam sendo campeões aí das alergias. E o que tem em comum dessas alergias nessas raças? Geralmente, a alergia está ligada a fator genético. Então, tem aquele fator genético devido à produção, né, à criação dessas raças, esses alelos recessivos acabam se tornando mais frequentes. Ah, então não tem a ver então com o ambiente em que eles vivem ou, de repente, produtos que possam causar? Se ele for alérgico a esse produto, sim. Então, daí ele pode estar sendo exposto a tal produto e desencadeando alergia. E existe exame, então, para comprovar que ele tem alergia a um determinado produto? Existe, sim. Olha só que informação interessante. A gente sabe que, para nós, humanos, né, tem vários tipos de testes. Então, numa clínica é possível também fazer um teste para detectar se tem alergia? É possível, sim. A pessoa que, né, um ser humano que já tem essa rotina de alergia, foi no alergista, né, e fez aquele teste dos pontinhos no braço para ver. Existe um teste muito similar a esse também, que pode ser desenvolvido em cães. E agora, se os humanos costumam se automedicar, com os bichinhos existe esse problema também, né? E qual o risco de fazer isso? Infelizmente, não é diferente. O que acontece? A alergia pode estar sendo tratada com corticoide. É o que a pessoa vê a resposta mais rápida. Então, a pessoa ela vai num balconista, né, fala que seu animalzinho está se coçando, ele passa um comprimidinho. E a pessoa vê que resolve momentaneamente e continua dando. Esse comprimido ele possui corticoide, e corticoide a longo prazo pode trazer malefícios ao rim, que é um órgão que não se reconstitui. Então, nesse caso, primeiro buscar o diagnóstico, então existe tratamento e que não é agressivo, então um medicamento adequado, a dosagem também. Dosagem, acompanhamento, é muito importante. Até porque não existe somente um tipo de alergia, né? Então, a gente tem que fazer acompanhamento, tem que fazer ali as avaliações para determinar qual é o tipo de alergia. E descobrindo o que causa alergia, a gente pode simplesmente retirar esse produto, né? Por exemplo, se for alérgico a desinfetante, a gente retira o desinfetante e acabou. O animal não vai mais desenvolver alergia. Agora, o clima também pode causar algum tipo de alergia? Ai, tá muito calor e acaba se coçando? Pode acontecer isso? Acaba desencadeando. Tem vários relatos, né, de tutores que falam que o animal ele se coça mais no verão, porque a pele produz mais a secreção, né? A pele fica mais sensível também, então ele fica mais exposto, realmente. E neste caso, quando a gente percebe, então, porque com a convivência a gente vai entendendo também o funcionamento deles. Quando percebe que isso costuma acontecer quando esquenta demais, também requer um tratamento com medicação? Com medicação, com uma limpeza mais constante da pele, tem alguns produtos, alguns sérums, sérum mesmo, que nem a gente usa, né, no nosso skincare, a gente pode estar fazendo skincare dos nossos animais, sem problema muda algum. alguma coisa no banho? Na hora de dar banho neles? Sim, se o animal é alérgico, o indicado é que ele use shampoos dermatológicos, que são específicos para alteração. E se ele estiver com assim, no meio de uma crise, de repente secar o uso de secador pode agravar ainda mais? A alta temperatura, ela realmente causa descamação da pele, diminui a estrutura da pele, as defesas naturais. Então, aí sempre é bom levar o animal, né, nesses momentos de crise para ser avaliado, para conforme a alteração que o animal apresenta,
está forçando o tratamento mais adequado para aquele momento. Eu só queria reforçar aquela informação, então, no sentido de... Porque às vezes a gente está tão acostumado... Eu até comentava que os meus gatinhos eventualmente se coçam e ela disse, ó, isso não é normal o gato se coçar. Pode, às vezes, ser um produto da casa, alguma coisa que está causando essa alergia. Sim. Mas nos cães, especialmente, existe dias, existe algum fator que tu pode colocar, opa, já passou do normal? Geralmente, quando ocorre a descamação da pata, não sei se dá para mostrar, por exemplo, olha a patinha da tripé. Ela tem aqui, ela tem ciúmes da pata já. A gente consegue, Juliana, chegar um pouquinho mais para mostrar? Não sei se dá. Ó, tá ali, tá focando. Uhum. Mas aqui, ó, tá vendo? Deu uma hiperkeratose, porque ela lambe com frequência a pata. Então, isso daqui não é algo normal. No caso da tripé, ela está em constante tratamento, porque o dela é uma atopia, né? Não é um produto, não é uma ração, uma proteína que causa. Ela tem alergia a vários fatores. Então, ela está sempre em tratamento. A tripé, gente, para quem não conhece essa princesa, ela já esteve aqui no programa antes e ela se chama tripé porque ela só tem 3 patinhas. Mas ela é tão fofinha, ela é tão querida e virou um mascotinho, não só lá da Clínica, mas aqui da gente também, porque virou uma convidada aqui com frequência. Então tá, Elisa, muito obrigada por essas informações. Espero que o pessoal aí de casa, né, tenha... É importante a gente dar essa atenção aos bichinhos, porque só o amor não basta. Né? Como você falou, tem a questão genética, às vezes por mais cuidados que a gente tenha, é bichinho de dentro de casa, acaba tendo problemas também. Então, daqui uns dias, a Elisa volta com outro tema que interessa aos nossos amiguinhos de 4 patas. Muito obrigada. Eu que agradeço.